Eu vou deixar que o pastor Marcos fale sobre o trabalho, sobre o ministério dele ali em Hortolândia. Mas desde a primeira vez que eu conheci esse homem, que tem um ministério bem sucedido, que tem sido muito abençoado por Deus, me impressionou a humildade, o carinho e a atenção que ele trata qualquer pessoa, desde dar uma informação sobre o endereço, a se oferecer para ajudar na questão de células. Transparece nele o Espírito de Deus, e Deus vai usá-lo para falar conosco nessa manhã. Graça e paz, queridos. Bom dia ainda. Ainda faltam uns 10 minutinhos para boa tarde. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito para essa igreja. O Senhor tem um propósito para essa cidade. Nós cremos que o propósito para essa cidade inclui o trabalho dessa igreja, o mover do Senhor aqui. Por isso, Senhor Deus, vem com a Tua graça sobre cada irmão aqui. Nós sabemos, meu Pai amado, que o Senhor, quando fala de almas, o Teu coração incendeia. E essa é uma igreja que quer incendiar o Teu coração, trazer alegria para Ti. E não existe alegria maior para o Teu coração do que uma igreja apaixonada por almas, uma igreja que vive almas, uma igreja que se alimenta de almas. E o nosso clamor nesta manhã é que a Tua presença santa venha com o Teu Espírito Santo, trazer esse entendimento sobre nós. Esse dia, Senhor Deus, não é apenas algumas ministrações que serão passadas aqui para a vida dos irmãos, usando a vida de algumas pessoas, mas eu creio que é o início de algo maravilhoso e grandioso que o Senhor preparou para essa cidade através dessa igreja. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos em Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo venha falar através de nós e venha agir. Espírito Santo, o que é a palavra de um homem, se ela não for ministrada através do Teu Espírito? De nada tem valor, de nada tem importância, mas se o Teu Espírito Santo usar as nossas vidas, transformação, mudança, avivamento, vem através, meu Pai amado, da Tua palavra. Por isso, venha sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus, como o Senhor já está. Amém. Queridos, eu creio aqui que alguns, nós já estivemos juntos numa reunião que teve aqui do DNA. Alguns aqui eu lembro de ter visto nessa reunião, outros não. Nós pastoreamos uma igreja em Hortolândia, aqui pertinho de vocês, daí cerca de 20 quilômetros daqui lá, bem pertinho de vocês. Nós iniciamos um trabalho, na verdade, foi uma casa de recuperação. Nós começamos uma casa de recuperação em 2003. Em 2003 nós começamos uma casa de recuperação para dependentes químicos em Hortolândia. Quando foi em 2005... nós vimos a necessidade dessa casa de recuperação trabalhar com as famílias. Os meninos saíam recuperados de lá, só que chegava em casa, a família estava toda torta, a família estava destruída lá. Eu falei, não adianta nada a gente ficar aqui 6 meses trabalhando com os nossos alunos, eles voltarem para casa e está tudo conturbado lá. Nós resolvemos, então, abrir a comunidade cristã Novo Nascimento para atender a família dos alunos do Desafio Jovem Novo Nascimento. Locamos um salão, acho que menor do que o púlpito aqui, comportava 33 cadeiras, quando apertava cabia 37 cadeiras lá, isso foi em 2005. Quando chegou em 2010, nós começamos nós tínhamos 66 pessoas batizadas na época na igreja, em 2010, 5 anos depois de ter começado a igreja. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu queria que o Senhor nos desse alguma coisa, porque a gente ganha 10, fica 2, 8 vai embora. Porque nós sempre fomos uma igreja que ganhamos muitas almas, independente da visão celular ou não, sempre. Mas vinha 10, 2 ficava, 8 ia embora. Vinha 10, 2 ficava, 8 ia embora. Eu falei, o Senhor me dá uma direção, me dá uma estrutura, como é que nós vamos fazer para isso acontecer? Foi a primeira vez que, orando em 2010, o Senhor me falou sobre célula. A minha primeira reação quando eu ouvi essa palavra célula foi, está repreendido, Satanás, eu te repreendo. Foi a primeira palavra que eu falei, foi essa. Eu ensinei à igreja que isso era do diabo, ensinei que isso não era certo, falei que isso era errado. Como é que eu vou chegar para a igreja agora e falar que esse negócio é de Deus? Se eu garanto para vocês, acho que nunca ninguém orou tanto para Deus me dar uma estratégia de crescimento
com quantidade e qualidade a não ser célula. Eu chorava na madrugada, eu falei, Deus, me dá uma estrutura, me dá um modelo que não seja célula, porque como é que eu vou enfrentar a igreja e vou falar isso? Como é que eu vou enfrentar a igreja agora e dizer que nós vamos trabalhar em célula? Eu garanto para vocês, não estou falando que não exista. Eu, pelo menos, não consegui descobrir até hoje nenhum modelo que não envolva grupos pequenos, células de crescimento de igreja com quantidade e qualidade, a não ser células e grupos pequenos. Eu não conheço, pelo menos o Espírito Santo não me mostrou. Se alguém conhece, você me fala, ó, tem esse modelo aqui assim que você precisa estar conhecendo, porque eu não conheci nenhum. E aí nós fomos, trabalhamos, eu tive uma vantagem muito grande na transição da nossa igreja. Eles vieram tudo de casa de recuperação. Então ficou muito fácil. Quando eu cheguei para ele, eu falei, nós vamos trabalhar em células. Aí a maioria deles era aluno de casa de recuperação, eles viraram para mim e falaram, pastor, como é que é esse negócio de célula? Nós temos que comer ou tem que beber? Fala para nós como é que nós estamos juntos. É só falar como é que faz esse trem aí que nós estamos no meio. Essa é a diferença de discípulo formado em caverna, de discípulo formado em palácio. Discípulo, quando era formado em caverna, quando ele vê o sofrimento que ele estava, todos eles foram tirados debaixo de ponte, todos eles foram tirados com a família arrebentada. Então, quando nós demos uma direção para ele, foi assim que faz, estamos juntos, vamos caminhar, vamos para cima, vamos avançar aí. Nós fizemos uma transição meia diferente, porque nós começamos com casa de paz, porque o meu pastor, o pastor Danilo, ele explicou, o pastor Danilo de Ribeirão Preto, eu fui aprender com ele lá, então nós iniciamos a transição da nossa igreja com casa de paz. O Danilo falou, Marcos, você já começou a trabalhar com célula? Eu virei para o pastor Danilo e falei, não sei nem como é que faz isso, não tenho nem ideia. Ele falou, faz casa de paz primeiro, depois terminando as casas de paz, você transforma elas em células. Então, em 2010, eu cheguei na igreja, eu falei, como é que faz isso? Ele falou, faz igual em Lucas 10, divide todo mundo de 2 em 2. Eu dividi os 66 de 2 em 2, fizemos 33 duplas, e essas 33 duplas nós enviamos para abrir casa de paz, bater nas casas das pessoas e oferecer uma campanha de 7 dias na casa delas. Eles trabalharam tanto que eles abriram 39 casas de paz. Dessas 39, nós abrimos 17 células. Nós iniciamos com 17 células em 2010. Dessas 17, quando eu fico ouvindo alguns pastores falar, não, nós começamos com não sei quanto, e fomos para não sei quanto, e fomos para não sei quanto. Eu falo, comigo não aconteceu nada disso. Comigo não foi nada disso. Eu não sei como é que esse povo consegue um milagre desse daí, comigo não foi. Nós de 17, nós viemos para 13. Esse foi o nosso crescimento. De 17, nós viemos para 13. Depois nós trabalhamos um ano inteiro, ralamos o ano inteiro lá, trabalhamos para 13 para 19. Um ano inteiro de trabalho, para chegar de 13 para 19. Depois nós trabalhamos um ano inteirinho, ralamos a igreja inteira. E trabalha. Estou para ver um povo trabalhador e apaixonado por almas igual aqueles. São apaixonados. Trabalharam. De 19 nós fomos para 24. Um ano inteiro ralando, ganhando alma o dia inteiro, consolidando, treinando, enviando ali. Fomos para 24. Depois ralamos. De 24 nós fomos para 37 no outro ano. Depois nós trabalhamos. De 37 nós fomos para 54. No outro ano nós trabalhamos. De 54 nós fomos para 83. No outro ano nós trabalhamos. Fomos de 83 para 131 células. Aí, ano passado, nós fizemos a nossa casa de paz, chegamos a 179 células. Aí nós chegamos nas 179 células, eu fiz uma loucura esse ano. No começo do ano, eu chamei os meus líderes e falei, quem está cansado? Eu preciso saber quem está cansado. Fizemos igual o Gideão fez, aqueles que estão cansados. Mandei os meus supervisores. Falei, acho que ninguém vai estar cansado. Falei para os meus supervisores, verifica quem está cansado. Aí chegaram para mim e falaram, fulano de tal está cansado, fulano de tal está cansado, fulano de tal está cansado. Foi para 155. Falei, já que é para fazer, eu dar 2 passos atrás, para colocar algumas coisas, por quê? Nós estamos falando aí de uma igreja que tinha 66 pessoas batizadas, por uma igreja que em células, mês passado, deu 1.365 pessoas em células. Então, nós estamos falando de uma igreja que cresceu muito rápido, mas nós não geramos liderança para suportar esse crescimento, entendeu? Então, nós fomos crescendo, mas só que não tivemos tempo de gerar liderança para cuidar de tudo isso.
Então, estou tendo que ter alguns ajustes hoje na igreja. Como eu vou ministrar no DNA quarta-feira, lá, alguns pastores, nós estamos tendo que dar 2 passos atrás para organizar algumas coisas. Falei, já que nós estamos dando descanso para os cansados, eu quero saber também os líderes que precisam consertar alguma coisa. A tua escola de crescimento, que você está me devendo uma apostila, pergunta para ele quando que ele vai terminar ela. Dá um prazo para ele. Ele falou que esse ano não dá. Então, por favor, transfere a célula dele para outro. Os líderes que têm que acertar alguma coisa, casamento, namoro que está errado, vida que está errada, dízimo, me fala aí que nós precisamos acertar essas coisas antes de continuarmos. Porque senão o desastre vai ser maior lá na frente. Vamos consertar algumas coisas agora aqui, nesse momento. Estou falando para vocês porque de 178, hoje nós estamos com 125. Porque tem hora que nós temos que dar 2 passos atrás. Tem hora que a gente tem que acertar alguma coisa. Porque se crescer com o alicerce todo torto, sem colocar o prumo, vai ser pior. Qualquer pedreiro sabe disso. Não pôs o prumo, a parede vai torta. A única coisa que vai ter é mais entulho para carregar mais para frente. É melhor colocar esse pouquinho de entulho no chão agora, colocar o prumo e fazer ela seguir direitinho. Tira 3 fieiras de tijolo dali, conserta ela e vai para frente. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje na comunidade cristã Novo Nascimento. Nós estamos começando essa semana. Hoje, 16h, todas as nossas células estão saindo rua por rua da cidade de Hortolândia, alguns bairros de Campinas. Nós temos 30 células em Campinas. Nós temos 7 ônibus que vão todos os dias para os nossos cultos, todo domingo para os nossos cultos. Nós gastamos R$ 8.700 por mês de ônibus para levar as pessoas. Nós temos ônibus que sai de Montemor, nós temos ônibus que sai aqui de Nova Odessa, né? Na verdade, ali é Picerno ainda, né? Basilicato, na divisa com Nova Odessa ali. Nós temos ônibus que sai de Paulínia. Toda essa região, nós temos ônibus de domingo que saem e vão lá para a igreja. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos iniciar, amanhã eu tenho o culto do envio, onde eu vou enviar os nossos semeadores da paz. Nós temos uma meta de abrir 500 casas de paz. Hoje, 16h, dupla, de 2 em 2. Cada um nós pegamos uma rua no mapa e falamos, essa rua é sua. Eles vão bater na porta, vão perguntar para a pessoa, vão chegar para ela e falar para ela, tem alguma coisa aqui no bairro que vocês estão vendo que precisa de oração? Nós somos da comunidade cristã Novo Nascimento. Nós queremos orar por alguma coisa no bairro. Logo em seguida, eles vão fazer a segunda pergunta. Você conhece alguém que está precisando de alguma coisa aí, está precisando de alguma oração? Tem. E você? Sua casa, está precisando de alguma oração? Tem alguma coisa roubando a sua paz? O nosso desafio é hoje à tarde, abrir 500 casas de paz. Entrar dentro dessas casas, ficar durante 7 semanas lá, ministrando a palavra. Depois, levar essas pessoas para o encontro com Deus, que nós já temos marcado 5 finais de semana de encontro com Deus em junho. Está a chácara alocada já, o mês de junho inteirinho, para levar. Ano passado, nós levamos 420 pessoas para o encontro com Deus. A nossa meta esse ano é chegarmos a levar 500 pessoas para esse encontro com Deus. Então, nós estamos fazendo ajustes, mas não deixando de ganhar almas, cuidar bem delas, fazer discípulos, formadores de discípulos. Estamos fazendo ajustes, mas continuando trabalhando para o reino de Deus. E eu creio que é mais ou menos isso que o Senhor está fazendo aqui, ajuste, mas nós estamos indo para cima, estamos caminhando. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra para ministrar para vocês. Se você puder abrir a tua Bíblia rapidinho, se não puder, ele vai projetar para nós ali. Eu gosto muito de saber por que eu vou fazer as coisas. Se eu não tiver entendimento por que eu vou fazer as coisas, eu não consigo fazer. Na verdade, eu até faço, mas eu não tenho motivação. Para eu ter motivação, eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Se alguém chegar para mim, eu não sou pedreiro, mas se eu fosse um pedreiro, alguém falasse para mim, levanta essa parede. Por obediência, eu até levantar, porque eu sou obediente. Mas se alguém falar para mim, levanta uma parede, porque aqui nós vamos pegar, colocar uns ventiladores, vai se reunir gente aqui. Eu vou ter muito mais alegria de levantar essa parede, porque eu sei o propósito pelo qual eu estou fazendo aquilo. Então, acho que todos nós, primeiro entendimento nosso, é entender por que Deus nos criou. Qual é o propósito que Deus tem para nós. E o propósito de Deus, tudo que Deus cria, se a gente vai na Gênesis, né, no começo daquilo, para que Ele criou é revelado. E para nós também. Se você dá uma olhadinha aqui, o propósito eterno de Deus está lá em Gênesis. Gênesis 1, do 27 ao 28, diz assim, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Ficou muito claro ali para que Deus criou o homem.
Deus criou o homem com uma função, de espalhar um monte de Jesusinhos pela face da terra. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus hoje era que a terra inteira, Ele criou homens à imagem dele. O único homem à imagem dele, que nós chegamos a ter um conhecimento muito grande dele, pouquíssimo de Adão, e Jesus nós temos uma claridade muito grande, porque os evangelhos nos mostram. Então, o que Deus queria? Deus queria que a terra inteira fosse uma terra cheia de Jesusinho. Mais de 7 bilhões de Jesusinho, muito mais. Porque não ia morrer, era viver eternamente, e a terra inteira povoada por Jesusinho. Você já imaginou que beleza seria? Já pensou você chegar numa oficina mecânica, deixar o seu carro na mão de um Jesusinho? Já pensou que coisa linda? Você já pensou você chegar lá na Câmara dos Vereadores de Americana e só está sentado naquelas cadeiras Jesusinho? Olha que coisa linda seria. Você já imaginou saber o que está sendo todo o secretariado, o prefeito de Americana, todo mundo, tudo Jesusinho tomando conta de tudo? Você contratar um pintor para a tua casa e saber que é um Jesusinho que está pintando? Esse era o projeto de Deus para nós. Esse sempre foi o projeto de Deus para o homem. Uma família gigantesca de Jesusinho. Era assim que era, ele como pai e um monte de filho igual a Jesus. Era essa a vontade de Deus. Só que essa vontade de Deus, ele não desistiu. Ele ainda quer essa vontade. Esse projeto dele ele não parou. O pecado veio, deu sim um obstáculo para que esse projeto acontecesse, mas ele não desistiu. É isso que Paulo fala lá em Romanos. Ó. Isso, pode pôr. Romanos 8:29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus continua dizendo, lá em Gênesis, a vontade dele, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa era a vontade dele lá em Gênesis. No Novo Testamento, Paulo afirma que continua sendo a vontade de Deus. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos, mas um filho de qualquer jeito? Sim ou não? Não. Ele colocou uma qualidade para esse filho? Colocou? Qual a qualidade? A imagem do seu filho Jesus. Ele colocou. Então, qual é a função da igreja hoje? Qual é o propósito de Deus ter nos criado? Para que Deus me criou? Para que Deus te criou? Para 2 propósitos. O primeiro dele, para ser a imagem de Jesus na onde nós estivermos. Na onde a gente estiver, ser a imagem de Jesus. Disso eu creio que o seu pastor ministra aqui, acho que quase todo domingo aí, quase todo culto, ele fala disso. Nosso caráter tem que ser igual a Jesus, nós temos que nos parecer com Jesus. E o segundo é isso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós temos que ser igual a Jesus, mas também nós temos que gerar Jesus de nós, entendeu? Tem que sair Jesusinho de nós. Nós temos que gerar um monte de Jesusinho. Esta é a vontade de Deus para nós, que da minha vida nós venhamos gerar Jesusinhos. E você também, nós temos que gerar Jesusinho. Lá nós estávamos ministrando na minha rede de líderes essa semana, e eu estava falando para eles, falei, gente, o Senhor Jesus, Ele garantiu que obras maiores nós faríamos do que Ele fez. Milagre eu tenho certeza que não é, porque eu nunca vou conseguir fazer tanto milagre igual Ele realizou. Porque lá em João, no último versículo, diz que se escrevesse não ia caber livro. Então, nos livros, onde que seria esse maior milagre? Falei, nós vamos começar. Porque lá em Lucas, capítulo número 10, ele escreve que ele enviou 70, 72, e eles abriram 35 casas de paz. Foi isso que escreve lá. Hoje nós temos condição de abrir muito mais e fazer obras maiores, porque nós vamos abrir 500 casas de paz. Nós podemos fazer essas obras maiores hoje. Agora, se nós nos unirmos como igreja de Cristo e gerarmos Jesusinhos, conseguimos gerar de nós Jesusinhos. Essa é a vontade de Deus para nós. Da sua vida, da minha vida, nós temos que gerar Jesusinhos de nós. Nós temos que pegar vidas e gerarmos ela. Como que nós podemos fazer isso? Como formar essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus? Mateus 28:19 nos dá a receita. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o modelo que durante muitos anos eu trabalhei, achando que era o suficiente convidar uma pessoa para sentar e, malemar, levar essa pessoa ao batismo. O máximo.
Era assim que nós achávamos que era fazer discípulo. Nós achávamos que fazer discípulo era trazer alguém para a igreja, falar, Felipe, toma que a bola é sua, agora é com você. Era mais ou menos isso que a gente sempre pensou, que a função de fazer discípulo nosso era trazer a pessoa para a igreja. E aí, a partir de agora, o problema é teu, pastor, se vira com ele aí, que a minha parte foi trazer ele para cá. Agora, o que vocês vão fazer com ele, não sei. Quem sabe levar ele... Eu ouvi um testemunho esses dias, esse testemunho fez o meu coração chocar, do pastor Cezinha, Igreja Metodista de Laranjeira do Sul. Hoje eles estão lá com 4.000 pessoas, numa cidade de 13.000, eles estão na célula deles, 4.000 pessoas, 700 células, numa cidade de 13.000 pessoas. E uma das irmãs da igreja dele estava dando. Ele falou, eu sou da Igreja Metodista, ela falou. Eu sou da Igreja Metodista há 46 anos. E eu parei para ver. Durante 40 anos, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Eu nunca formei um Jesusinho. 40 anos, fiquei sentado nessa cadeira. Não faltei num domingo. Todos os domingos, eu estava sentado nessa cadeira. Todo domingo, eu levantava e orava. Nunca falhei num dízimo, nunca fui dizimista fiel. Mas nunca gerei um Jesusinho. Nunca cumpri o propósito de Deus para mim. Nunca cumpri um propósito de Deus para mim. Há 6 anos que essa igreja está trabalhando em células. Hoje, eu supervisiono 160 pessoas, da onde a grande maioria delas fui eu que trouxe para Jesus em 6 anos. Porque ela entendeu que o trabalho dela é gerar Jesusinhos, entendeu? Ela entendeu que o propósito que Jesus tem para ela é ganhar essas pessoas, cuidar bem delas e fazer discípulos formadores de discípulos. É essa a função principal nossa como igreja. Aí nós fazemos o quê? Malemar levávamos ele para o batismo e esquecíamos do verso 20, ensinando a guardar todas essas coisas, que nada mais é do que nós pegarmos, cuidar bem dessa pessoa, treinar essa pessoa e enviar essa pessoa. Se vocês forem lá na Novo Nascimento, vocês vão ver escrito, ganhar, treinar, consolidar, enviar. Sabe, queridos, se a gente fizesse isso na igreja primitiva, eles iam falar, o que você está fazendo? Você ficou louco? Precisa explicar isso? Precisa desenhar isso? Eles iam falar, você está maluco? Isso é o nosso modo de viver. Isso é a nossa vida da igreja, é essa. Nós vivemos isso. Não precisava ficar escrevendo isso para a igreja primitiva, porque era algo natural para a igreja primitiva. A igreja primitiva vivia isso. A igreja primitiva ganhava almas, cuidava bem dessas almas, formava discípulo, formador de discípulo. Se eu chegasse hoje na igreja primitiva e colocasse faixa lá e falou, você ficou maluco? Você vai nos ensinar o que nós já vivemos no nosso dia a dia? Não precisava fazer isso. Agora não. Agora nós temos que transicionar a nossa igreja para a igreja primitiva, para que nós possamos viver, para que nós possamos viver o que Deus quer para nós, que nada mais é do que pegar uma alma, ganhar essa alma, cuidar muito bem dessa alma, fazer dele um discípulo, mas não só um discípulo formador de discípulo. Essa é a função da igreja. Esse é o propósito de Deus para nós. Se nós conseguirmos entender isso e colocar em prática, independente de quantidade, independente se é 10, se é 20, se é 30, se é 50, se é 1000, nós vamos viver o propósito de Deus. E aí os resultados vão vir. Amém? Coloca para mim o próximo aí. Isso. Como a igreja pode cumprir sua grande comissão? Ganhando almas, cuidando bem delas, formando discípulos, formadores de discípulos. Vamos dizer comigo? Ganhando almas, cuidando bem delas, formando discípulos, formadores de discípulos. Se você vê ali, é muito fácil. Ganhar, consolidar, treinar eles e enviar eles. É muito simples. É exatamente isso que está dizendo ali. Põe o próximo para mim. Vamos ver como é que funcionava na igreja primitiva. Pode ir colocando aí, por favor. Ganhar almas, cuidar bem delas, formar discípulos, formadores de discípulos. Vamos ver como é que foi com Paulo. Isso, dá uma paradinha aí. Vamos olhar como é que foi com Paulo. Paulo, para mim, ele foi ganho pelo sangue de Estevão, né? Estevão foi lá, ele segurou, ele viu. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eu fico imaginando Paulo vendo aqui. Eu falei, esse cara é louco. Todo mundo apedrejando ele. Ele fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, ele está subindo para Damasco lá. Aí ele tem um encontro com Jesus. Naquele momento ele tem ali Jesus ganha ele, naquele exato momento, Jesus ganha ele. Aí ele já passa para o segundo passo. Coloca mais um clique para mim. Isso.
Aí ele já tem que ser cuidado, porque ele é o novo convertido. E aí sim, todo novo convertido tem que ser cuidado. E o cuidado, vocês já devem saber disso, tem que ser imediato. É por isso que o Senhor chega para Ananias e fala para Ananias, lá em Atos 9, levanta-te, vai logo, não dá tempo, corre lá. E Ananias corre. E o que eu acho mais fantástico é uma tradução que diz que Ananias se colocou ao lado de Saulo, abraçou ele, diz que colocou ao lado, abraçou ele e disse, irmão Saulo. Você já imaginou? O cara, um dia antes, queria matar ele. Foi para lá, com ordem de prisão. E se ele resistisse, tem autoridade até para matar ele. E Ananias sabia que esse cara estava indo para lá, para prender ele. Se necessário fosse, até matar ele. Aí Jesus fala, vai lá cuidar, que agora ele já não é mais um cara que quer te matar. É alguém, um novo convertido e precisa de ajuda. Ele corre lá, abraça ele e fala, irmão Saulo. Sabe, queridos, eu não sei qual é a função que você tem aqui dentro da igreja. Eu não sei se você que ministra louvor, você que cuida das crianças, ou se você que prega, mas a nossa função principal é estar cuidando de gente. Essa é a função principal da igreja. Eu posso pregar todo domingo. Se eu não estiver ganhando alguém, cuidando bem dela, eu não estou cumprindo o propósito que Deus tem para mim. Eu posso pegar aquele violão todo domingo e tocar todo domingo, mas se eu não estiver ganhando almas e cuidando bem delas, eu não estou fazendo o propósito de Deus para mim, o principal propósito. Não estou falando que não tem valor o seu louvor, tem muito valor. Mas a grande comissão de Jesus para nós é ganhar essas almas e cuidar bem dessas almas. É amar essas almas como Ananias amou ele, abraçando ele, cuidando dele. E eu não sei como é que é a sua célula. Eu não sei se tem alguém na tua célula. Eu lidero uma célula. Lidero uma célula linda. Eu sou líder de uma célula linda. Eu tenho ali hoje 3 Paulos. Eu estou cuidando deles, novos convertidos. Agora pensa nos caras para dar trabalho. Mas dá trabalho. Pensa. Paulo era igual. Paulo, ele chegou lá em Damasco, tiveram que descer ele pela corda porque os outros queriam matar ele. Tem algum novo convertido na tua célula que os outros querem matar? Paulo era desse jeito. Mamãe, como que é o nome dessa criança linda? Luiz Felipe. Luiz Felipe está com quanto tempo? 1 ano e 10 meses. Luiz Felipe já está grandinho. Eu tenho um lá na minha célula, lá, bem com menos idade espiritual do que ele ali. Pensa num cara para fazer cagada. Está na minha célula. Você não tem ideia. 60 anos de idade. Eu tive que bloquear o celular dele, dar a senha para a esposa para ele parar de ver pornografia. Você acredita num trem desse? 60 anos de idade, o infeliz. Eu tive que pegar, passar para sentar com a esposa dele e falou, dá sua senha para ela. A partir de hoje, todo dia à tarde, a senhora vê o que ele está vendo no celular dele. Com 60 anos. Faz muito mais cagada do que qualquer um desses nenê aí. Eu não sei nem quantas cagadas esses nenê faz por dia. O Paulo da minha célula faz muito mais. Os da minha célula faz demais, não tem uma semana, mas eu estou lá cuidando deles, estou socorrendo eles, estou amparando eles. Eu não posso fazer igual os discípulos fizeram com Paulo, porque depois Paulo vai para Jerusalém, e lá os outros querem matar Paulo de novo. Aí eles têm uma ideia que vem direto do inferno, falou, vamos se livrar dele. Joga ele lá para Tarso, um novo convertido, sozinho lá em Tarso, abandonado. Lá em Tarso. E muitas vezes nós fazemos isso dentro da nossa célula, igualzinho, porque nós não temos paciência de pegar um novo e cuidar dele, porque ele dá trabalho. Esses dias chegou um lá na minha célula, um dos supervisores, líder de célula, um dos líderes de célula me procurou e falou, Marco, não aguento mais, desisti. Pede para outra pessoa consolidar ele, não dá mais não, eu desisti. Falei, desistiu por quê? Qual é o motivo? Não dá, já 2 meses já passou pelo encontro com Deus. Depois de 2 meses, fiquei sabendo que esse final de semana estava lá tomando cerveja de novo lá, nas festas, não sei o quê. Me desculpa a palavra, mas eu vou falar exatamente a palavra que eu falei para ele. O seu lazarento, foi essa palavra que eu usei para ele. Eu falei, você batizado, 1 ano e meio depois do seu batismo, eu fui te buscar 3 vezes na biqueira. 3 vezes eu te abracei, cuidei de você. Agora o cara, depois de 2 meses que passa pelo encontro, está tomando a cervejinha, você não aguenta mais ele? Passa para outro que eu não aguento mais cuidar? Não, onde que está escrito isso? Não, onde você está vendo esse propósito de Deus para a tua vida? Não, onde você está enxergando esse propósito de Deus para a tua vida? Não, nós temos que fazer o quê? Abraçar, cuidar dele, e bem cuidado dele,
porque não existe algo mais precioso do que almas. E é isso que você tem que fazer com eles, cuidar. E Barnabé sabia disso, porque logo que manda ele, imagina só, o pastor Felipe chegar para um de vocês aqui e falar, ó, tem uma igreja, tem uma cidade com avivamento sobrenatural, essa cidade está lá, gente ganhando, eu estou levantando você como pastor agora, vai lá cuidar deles. Você chega lá e gente bombando, entrando 50 num dia, 100 num dia, 200 num dia, 300 num dia. Você ia pensar em uma ovelha chamada Paulo? Qual de nós aqui ia falar, que saber de Paulo nada? O camarada deixa aquele avivamento fervendo, fala, continua o avivamento aqui, mas eu vou fazer algo. Vá lá em Tarsus, pega Paulo e traz do lado dele, fala, fica aqui, rapaz, eu vou te consolidar e vou te treinar, porque você é importante. Sabe qual é o meu medo de igreja em célula? O meu medo da Novo Nascimento hoje, não digo nem de igreja em célula, sabe qual é o meu medo da Novo Nascimento hoje? É que todo ano, nós batizamos ano passado, foi primeiro batismo 50, no outro 140, no outro... Total, deu acho que quase 300 pessoas nós levamos ao batismo no ano passado. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é que está chegando esses 300 e o cara esquece daquele um. Esse que é o meu medo. O meu medo da Novo Nascimento hoje é os caras contabilizar o supervisor, o líder de célula, contabilizar quem está entrando 10, o que tem sair um? Está entrando 50, o que tem perder um? Sabe qual é o meu medo? O meu medo é eles não conseguirem enxergar. Porque quando a igreja tinha 66 pessoas, quando um falava que ia embora, eu chegava diante dele e falava, por favor, fica. O que está acontecendo de errado? Não, onde nós estamos errando? Nós estamos fazendo alguma coisa errada? Me mostra onde está sendo o nosso erro, que eu quero consertar meu erro com você. Mas hoje eu não tenho mais condição de fazer isso. Eu espero que os meus líderes estejam fazendo isso. Eu espero que os meus supervisores estejam fazendo isso. Eu espero que eles, quando uma pessoa fala que sai, ele fala, o que está acontecendo? Por quê? Por que você está saindo? Qual é o motivo de você sair? Eu espero que eles tenham essa preocupação hoje, com um por um. Porque nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de vidas. Nós não estamos falando de multidão. Dentro dessa multidão tem uma vida preciosa de cada um deles ali, onde nós, como igreja, temos que cuidar e cuidar bem cuidado deles. Aí passa para a segunda parte de Paulo ali, onde ele está sendo formado. Paulo é formado. Aí você tem que... vai para a primeira viagem missionária, vai formando ele aprende que o treinamento de crente toma umas pedradas, porque ele toma umas pedradas também, toma umas pancadas, toma umas chicotadas, vai aprendendo a ser crente. Aí ele vai sendo treinado, tudo isso. Aí depois chega a hora de enviar ele, coloca o próximo para mim. Aí chega a hora de enviar ele. Isso está lá, se você quiser me acompanhar, eu gostaria muito que você me acompanhasse, está lá em Atos 15. Atos capítulo número 15. No finalzinho de Atos 15, tá? Atos capítulo número 15. Tem um problema muito sério aqui. Eles acabam tendo desentendimento. Eles acabam brigando entre eles lá. Tem um problema entre Paulo, vamos ler aqui, verso 36. Algum tempo depois, Atos 15, 36. Se você achou de célula, isto, lá no Novo Nascimento, todo mundo que acha um versículo fala célula. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou na Panfilha. Não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério e separaram. Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E aqui, ele chega para Paulo, Barnabé vira para Paulo e fala, Paulo, nós vamos levar João Marcos. Eles têm um problema entre eles ali, uma batalha. Aí Barnabé chega para ele e fala, a gente tem que cuidar de novos.
Todo mundo na igreja primitiva sabia que tinha que estar cuidando de alguém. Para ser igreja, precisava estar cuidando de alguém. Para ser igreja, tinha que estar gerando alguém e cuidando de alguém, senão não é igreja. A igreja primitiva, todo mundo dentro da igreja, seja o apóstolo, seja o bispo, seja o arcebispo, seja o reverendo, seja o diácono, seja quem for, todo mundo dentro da igreja primitiva tinha que estar cuidando de alguém, tinha que estar gerando alguém. Barnabé fala, vamos levar João Marcos para nós cuidar. Paulo, ele tinha um temperamento dele, falou, vamos não, esse cara deixou a gente na mão, na hora de tomar as pedradas ele foi embora. Aí Paulo sai, e ele leva Silas. Só que se você ler um pouco antes, diz assim, Silas era profeta. Aí Paulo olha e fala assim, como é que eu vou gerar um profeta? O cara já está crescidinho, já sabe o que ele quer, já está treinado, não preciso ficar treinando ele. Eu preciso pegar o novo convertido e treinar ele. Essa é a minha função, consolidar. Paulo tinha esse entendimento claro na vida dele. Ele tinha isso sobre a vida dele. E aí ele pega, se você for no capítulo 16, verso 1, dá mais um clique para mim aí, querido. Isso, olha lá, Paulo, ele é enviado agora. Fala aí, Paulo, você já consegue andar por conta própria já? Então vai. Põe mais um clique aí para mim. Isso, ó. Vamos ver aqui 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Ícono davam bom testemunho dele. Aí Paulo chega lá e falou, ó, tem um novo convertido aí. O cara é bom, tem desejo de ganhar almas. Tem o olho dele brilha quando fala de almas. Paulo fala, deixa comigo, que agora eu vou consolidar ele. Coloca mais um clique aí. Aí Paulo começa a cuidar de Timóteo. Paulo abraça Timóteo. E Paulo vai cuidando dele. Você tem que ler isso tudo no capítulo 16, depois você lê o capítulo 17, capítulo 18, e foca no 19 depois, que não vai dar tempo da gente falar por causa do nosso tempo. Mas você foca lá. Você vai ver no capítulo número 16 que Paulo toma uma chicotada. Paulo apanha, Paulo vai preso junto com Silas. Eu creio que no capítulo número 16, Paulo chegou para Silas e falou, Silas, está doendo a chicotada? Tá. Vamos louvar a Deus. Vamos levantar um louvor para Ele, para adorar a Deus por essas chicotadas. Esse é o primeiro motivo, exaltar Deus na tribulação. Segundo, do outro lado da rua, tem um camarada chamado Timóteo, que ele está sentado ali, é novo convertido. Nós temos que dar testemunho do que é crente para ele. E não só ele, se você ver no verso, Atos 16 a 10, deixa eu ver aqui, que eu peguei uma Bíblia emprestada, que eu esqueci a minha, deixa eu ver se é o verso 10. Isso, vê o verso 10 comigo. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos, está no plural aí, sim ou não? Porque o autor inclui aí. Quem é o autor do livro de Atos? Lucas. Lucas, ele se inclui aí. Ou seja, já tinha 2 novos convertidos que Paulo estava cuidando ali. Paulo sempre andou com o novo convertido, cuidando dele. Nunca, você pode olhar em todos os lados, Paulo tinha um novo convertido, que estava junto com ele cuidando bem dele ali, abraçando ele. Ali tinha 2. E na hora de tomar chicotada, eu creio que ele falou para ele, vamos cantar, e vamos cantar bem alto. Porque lá do outro lado da rua, tem 2 novos convertidos lá. Timóteo e Lucas, está lá. Nós temos que ensinar o que é ser crente para eles. Nós temos que treinar ele. E como é que se treina pessoas dentro da igreja? Através do exemplo. Vamos mostrar que na hora da chicotada, nós não abandonamos Jesus, não. Nós exaltamos o nome dele. E foi treinando ele, até chegar ao ponto, pode colocar mais um aí. Ele começou a formar ele. Foi formando, põe mais um aí. Aí ele falou, está na hora de enviar esse camarada. Chegou a hora de eu enviar ele. Aí você tem que ir comigo lá em 1 Timóteo, rapidinho. Vai com a tua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 3. 1 Timóteo 1, verso 3. Se você achou de célula. Partindo eu para a Macedônia, roguei que ele permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Paulo foi com Timóteo, chegou em Éfeso, teve um problema na Macedônia, ele falou para Timóteo, não dá para deixar esse povo sozinho, não. Você já foi ganho. Eu consolidei você. Eu treinei você. Agora chegou a hora de você assumir essa cidade.
essa cidade é tua. Eu estou entregando ela nas tuas mãos, para você ganhar almas nesse lugar, cuidar bem dessas almas, formar discípulos, formadores de discípulos. Deixou ele, chegou a hora de enviar ele. Ele pegou e deixou ele lá, falou, a partir de agora, você toma conta disso daí e vai embora. E aí o que ele fez? Acabou enviando ele. Só que Paulo, ele nunca deixou... Volta o meu slide lá, querido. Isso, põe mais um clique aí para mim, por favor. Isso. Agora eu quero que você vá comigo lá no final de 2 Timóteo. Vai comigo no final de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Pois Demas, quem achou de célula? Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quanto a você vier, traga a minha capa, que eu deixei na casa de Carpo. E ele continua lá no verso 19. Dê saudações a Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Aqui, dá uma olhadinha. Volta para mim lá, querido. Isto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Paulo, ele não ficava contente de formar Timóteo, batendo no peito. Eu formei Timóteo, eu formei Lucas. Não, ele continuou formando gente. Se você, volta comigo aqui, deixa nessa posição aí. Ele vai colocar, se você quiser colocar aí para acompanhar, pode colocar também, tá? Verso 10. Verso 10 diz assim, ó. Pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Diz comigo, crescente para Galácia. Paulo está falando o quê? Eu peguei Crescente, ganhei ele, cuidei bem dele, formei ele e enviei ele para Galácia. E ele continua dizendo aqui, Tito para Dalmácia. Ele fala, Tito, eu ganhei ele, cuidei bem dele, formei ele e enviei ele para Dalmácia. Paulo sempre, ele estava ganhando alguém, consolidando essa pessoa, formando discípulos que iriam formar outro discípulo. Pergunta para quem está do teu lado, você está formando quem? Quem nós estamos formando? Quem é a pessoa que nós estamos formando? Quem é a pessoa que nós estamos ganhando para Jesus? Quem é a pessoa que nós ganhamos ela, mas não só ganhar? Quem é a pessoa que nós estamos formando? Para Paulo era algo natural isso. Muito natural. Gente, se eu ministrasse isso na igreja primitiva, eles me davam umas cadeiradas nas costas. Eles pegavam a cadeira e davam nas minhas costas. Eu falei, não é possível, você vem me ensinar o beabá? Você vem me ensinar o que a gente vive todo dia? Isso daqui para nós é natural. Isso daqui para nós, mas o quê? A romanização da igreja nos fez sentar numa cadeira e achar que ser igreja é ficar sentado na cadeira. Hoje não, hoje nós temos que desmistificar isso e mostrar que é igreja. Por que o nome igreja significa tirados para fora? Porque nós não somos igreja aqui dentro, nós somos igreja lá fora. A partir desse muro nós somos igreja. Aí sim, uma igreja que ganha almas, cuida bem dela, forma discípulo, formador de discípulo. É isso que Paulo diz aqui. Aí ele continua com todo o seu relatório aqui. Traga Marcos com você, eu enviei Tíquico para Éfeso. Dá uma olhada lá no verso de número 19. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Depois você tem que parar um pouco e estudar a história desse casal. Paulo ganha eles quando estava preso em Roma. Eles abrem uma célula nas Barbas de César em Roma. Priscila e Áquila abrem a casa deles. Só que Paulo vira para eles e fala, estou precisando de vocês lá em Corinto. Eles mudam de Roma para Corinto para abrir uma célula. Eles abrem uma célula lá em Corinto. Depois Paulo, você leu essa carta aqui que eu estou mandando, Timóteo, está lá em Éfeso, essa carta que eu estou lendo com você agora. Ele vira para eles e fala assim, saúda Priscila e Áquila. Por quê? Timóteo estava precisando de gente para ajudar ele. Aí Paulo falou, tenho 2 líderes de célula bala. Tenho 2 líderes de célula muito bom. Não vou deixar o meu discípulo sozinho naquela cidade. Enviou um dos melhores líderes de célula, enviou um casal. E esse casal vai para Éfeso. Quem que é? Priscila e Áquila.
Abriram célula em Roma, abriram célula em Corinto e abriram célula em Éfeso. Porque eles entenderam isso, que um dia um pastor falou, viu, como é que você conseguiu? Porque todo mundo fala que o modelo celular é um modelo de crescimento de igreja. Eu falei, eu não entendo isso. Eu não entendo que o modelo celular é um modelo de crescimento de igreja. Eu creio que o modelo celular, para mim, é um modelo de ganhar almas, cuidar bem dela, fazer discípulo, formador de discípulo. Quantidade, quando Deus quiser mandar, Ele manda. É isso que eu entendo. Aí ele perguntou para mim, como é que você conseguiu? De 17 para 13. Ele falou, eu acho que eu tinha desistido. Acho que eu tinha voltado a ser uma igreja de programa. Porque 17 células, todo mundo está falando que vai crescer. Você volta para 13? Eu falei, por um motivo. Porque para nós, célula é um estilo de vida. Nós vivemos célula. Para nós é um estilo de vida. Nós vivemos isso. Nós vivemos células. Células para nós é a vida da nossa. Nós vivemos a célula, nós não sabemos viver sem célula, porque nós entendemos que é na célula que nós ganhamos essas almas, que nós damos atenção para elas, que nós formamos discípulos, formador de discípulo. Eu não vejo a hora de chegar quinta-feira. Quinta-feira é a minha célula. Eu não vejo o dia de chegar a minha célula, para poder abraçar cada um deles, para estar perto de cada um, para ver eles chorar, para abraçar cada um deles, para chorar junto com eles, para puxar a orelha quando precisar puxar a orelha deles, mas estamos ali. Com 1.365 pessoas nas células, mas eu tenho 3 Paulo, que eu estou ali abraçando e cuidando deles. E eles têm, agora talvez alguns de vocês, olha e fala, mas pessoa abandonou. É difícil abandonar, eu sei que é difícil. Eu investi a vida inteira nele. Esses dias eles me procuraram, uns discípulos lá, ontem, um supervisor. O fulano me falou que eu não estou cuidando bem dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso me entristece? Lógico que vai entristecer. O outro pediu para sair da minha supervisão, ir para outra, pediu para mudar de célula, porque disse que eu não estou cuidando bem dele, não sei o quê. Ingrato. Quantas vezes na madrugada eu fiquei cuidando dele? Quantas vezes ele esqueceu de tanto que eu fiz por ele? Gente, você está achando que é só com a gente que acontece isso? Abra a tua Bíblia lá em 1 Timóteo, rapidinho. Não, aqui mesmo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, olha o verso de número 10. 4:10. 2 Timóteo 4:10. Diz assim, pois Demas, amando este mundo, fez o quê? Abandonou-me. Agora vai lá em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, verso 15. Você sabe que todos da província da Ásia me fizeram o quê? Inclusive dois caras com nome horrível, Figelo e Hermógenes, me deixaram também. Você viu? Não foi só flor no ministério de Paulo, na célula dele. Ele ganhava gente, cuidava de gente, formava discípulos que iam formar discípulos, mas teve gente que abandonou ele. Saiu. Ele pagou o preço pela vida dele, mas não quis nada. Põe para mim aí. Vai clicando. Olha o que ele fez com esse povo. Pode ir indo. Formou eles e depois enviou. Agora vai o próximo para mim. Aí ele pega um tal de Demas, um tal de Figelo, Hermógenes, ora pela vida deles, ministra a palavra para eles, levanta na madrugada para expulsar demônio deles, vai lá, o casamento está arrebentado, ele vai lá conversar com a esposa, senta, vai lá, porque é assim que acontece. Está com uma dívida lá, vai lá, empresta o dinheiro para ele, para ver se ele acerta depois, não vai acertar, vai ficar por isso mesmo, é assim que acontece com um líder de célula, vai lá, e dá, e o camarada não vai devolver, e vai, e acontece. Isso daí ele falou, mas não tem problema, ele vai dar muito fruto para frente. Dá mais um clique para mim aí, querido. Dá mais um. Isso, o que acontece é isso. Esses caras somem, desaparecem, não volta nem para agradecer ele. Tem um aí que sai falando mal dele, mas ele não tem ele não se importa com isso. 2 Timóteo, Paulo está para acabar com a vida dele está interrompida. Eu fui derramado como óleo de libação, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé. Ele está se despedindo. Ele está se despedindo de todo mundo. Falou, chega, a minha vida já foi. Vamos ler o último capítulo de 2 Timóteo, o último versículo de 2 Timóteo, para a gente encerrar? 2 Timóteo 4. Verso de número 21. Procure vir antes do inverno. Eubulo,
Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. O cara estava para morrer. Ele sabia que ele tinha poucos dias de vida. Mas sabe o que ele decidiu no coração? Dá mais um clique para mim ainda. Eu vou ganhar Êubulo, eu vou ganhar Pudente, eu vou ganhar Lino, eu vou ganhar Cláudia. Dá mais um cliquezinho aí. Eu vou cuidar bem de Êubulo, eu vou cuidar bem de Pudente, eu vou cuidar bem de Lino, eu vou cuidar bem de Cláudia. Eu vou treinar Êubulo, eu vou treinar Pudente, eu vou treinar Lino, eu vou treinar Cláudia. Eu vou enviar Êubulo, Pudente, Lino e Cláudia. A vida dele estava para acabar, estava por um fio. Ele sabia, daqui a alguns dias eu vou morrer. Traz a capa, traz os pergaminhos. Daqui a pouco eu estou indo embora. Mas o que eu vou fazer até o último dia da minha vida? Eu vou ganhar almas, eu vou cuidar bem delas, e eu vou formar discípulos, formadores de discípulos. Mas amanhã você morre, não tem problema. Amanhã eu morro, mas vou morrer ganhando almas, cuidando bem dessas almas, formando discípulos, formadores de discípulos. Essa é a minha vida, essa é a razão de eu viver, essa é a razão da minha existência. Esse é o motivo de Deus ter me criado, senão não tem nem porquê eu estar nessa terra. Não tem motivo de eu me existir nessa terra, não tem porquê eu estar aqui. Sabe, queridos, as coisas são muito simples. O Evangelho não tem segredo nenhum. Eu tenho 9 minutos. Eu vou colocar em prática isso com vocês. Deixa eu só explicar para vocês tudo isso que eu fiz, como é que funciona. Põe para mim aí, por favor. Aí ele vai lá, isso. Aí ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, você repete. Esse é o segredo do discipulado, está aí, né? 2 Timóteo 2:2. E as coisas que você ouviu de mim, de Paulo, dizer na presença de muitas testemunhas, você confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Pode colocar. Aí Timóteo pega, ele tinha que pegar homens fiéis, vai lá. Ganha homens fiéis, depois cuida dos homens fiéis, forma os homens fiéis ali e envia os homens fiéis. E agora, o que ele tem que fazer? 2 Timóteo 2:2. As coisas que ouviu na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de enviar a outros. Agora vamos lá. Homens fiéis, agora é a tua parte. Vai lá, ganha outros, cuida dos outros, forma outros e envia os outros. E aí vai se reproduzindo até chegar em nós hoje. Foi assim que o Evangelho chegou até nós hoje. Deixa eu te explicar como é que nós fazemos isso na Novo Nascimento, de uma maneira bem simples. Vai lá, põe para mim aí. Esse é o Reginaldo. Esse camarada aqui, o Reginaldo e a Lu. O Reginaldo e a Lu, eles são líderes da célula Jó 42. No começo do ano de 2017, agora no ano passado, nós desafiamos a igreja. Todo começo de ano nós fazemos isso. A eles pegarem todas as nossas células, colocam um cartaz na célula, escreve de 3 a 5 nomes que vai chamar para um dia do amigo, um evento de colheita na célula. E o Reginaldo pegou, chamou a célula dele e falou para eles, viu? Eu quero que vocês coloquem de 3 a 5 nomes num cartaz. Dá mais um clique para mim aí. Aí o Everaldo, esse menino aqui, o Everaldo e a Bruna. O Everaldo, o Reginaldo falou para ele, Everaldo, você tem alguém que está passando por dificuldade, que você conhece? O Everaldo falou, conheço uma pessoa. Está passando por problema? Tá. A minha chefe está separando do marido, ele já está em outra casa, e ela é muito boa comigo, eu queria ajudar a minha chefe. Eu queria, de alguma maneira, estar ajudando ela. Aí ele falou, deixa eu te ensinar como é que você vai ajudar a tua chefe. Está vendo aqui na nossa célula? Nós temos um cartaz aqui. Coloca de 3 a 5 nomes nesse cartaz. Põe para mim um clique aí. Isso, um cartaz semelhante a esse daí. Todas as nossas células no começo do ano, isso foi em 2017. 2018 nós fizemos a mesma coisa. Colocamos aqui, essa célula tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas tem nessa célula. Cada um deles escreve de 3 a 5 nomes aqui dentro. Escreve de 3 a 5 nomes durante 21 dias. Nós oramos e jejuamos. 21 dias de oração e jejum. Fazemos um evento de colheita na nossa célula. Convidamos todo mundo para a nossa célula. Vamos lá, se cada um colocou 4 aqui, são 24 pessoas que nós vamos convidar. Aí nós fazemos um evento legal lá. Deixa eu ver qual que é essa célula. Isso.
Essa daqui foi a tarde do açaí. Eles resolveram fazer a tarde do açaí. Eu acho que eu trouxe até um outro exemplo aí. Coloca para mim isso. Olha a criatividade que esse povo tem. Nunca que eu ia ter ideia de fazer um tal de Mac Célula. Quem é que ia ter ideia de fazer um tal de Mac Célula? As meninas fizeram lá uma tal de Mac Célula. Fizeram um lanche lá elas mesmas, chamaram os amigos lá e foram fazer um evento de colheita, um dia do amigo. Convidou aquelas 20 e poucas pessoas lá e falou, vamos convidar eles. E o Everaldo pegou e convidou a Janes e o Mário para esse dia lá, fizeram um jantar, coloca para mim, acho que tem até a foto aí, ó. Aí eles fizeram um jantar lá na célula deles e convidaram a Janes e o Mário. Esse daqui é o Mário e essa é a Janes, separado. Ele morando na casa da mãe e ela morando na casa da mãe. E eles da célula colocaram o nome deles naquele cartaz e ficaram orando 21 dias. E chamaram eles para a célula deles. Chamando eles para a célula deles lá, convidaram eles. Toda a célula no começo do ano tinha uma caixinha de oração. E desafiaram eles. Escreve 3 a 4 pedidos aqui. Eles escreveram de 3 a 4 pedidos de oração. Coloca dentro dessa caixinha. Nós desafiamos vocês a ficar conosco. O casal falou, vocês estão separados, mas vem vocês na célula. Nós queremos batalhar pela tua família. Coloca aí o casamento de vocês em oração. Durante 4 semanas. Daqui 4 semanas era o encontro com Deus. E ali todo mundo, eles todo dia, na célula, orando, jejuando, tem um encontro com Deus, tem um encontro com Deus. Convidaram eles, pode colocar um clique aí. Desafiaram para ficar 4 semanas com ele. Põe mais um clique. Isso. Para convidaram eles nessas 4 semanas para levar eles para o encontro. Pode colocar mais um. Logo em seguida, levaram eles para fazer a escola de crescimento. Porque eles passaram pelo encontro com Deus, a escola de crescimento, a primeira aula nossa, né, são 6 aulas para o batismo. Convidaram esse casal para passar pelo batismo. Falaram, levaram para o encontro, tiveram um encontro com Deus, tiveram uma experiência com Deus no encontro, e logo em seguida, falaram para eles, agora tem hora de vocês fazer a aula do batismo, e olha eles aí descendo as águas. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Que segredo teve nisso? Colocar um cartaz na parede, escrever o nome, orar por esse casal durante 21 dias, convidar ele para a célula, fazer algum evento na célula, escrever 4 pedidos de oração ali, ficar 4 semanas ali convidando eles para ir para ter um encontro com Deus. Eles aceitam para o encontro com Deus. Sai de lá, ó, tem aula de batismo, vocês querem fazer? Quer? Fizeram a ceia, desceram a água. Tem alguma mágica? Nenhuma. É muito simples. Acabou. Eles acabaram de sair do encontro. Ano passado era a época de casa de paz. Aí eles já estavam numa célula. Falou, viu, vocês conhecem alguém que tem algum problema em casa, que tem alguma dificuldade? Aí a Janes falou, eu tenho. Eu tenho um casal que trabalha comigo, que está passando a mesma situação que eu. Aí o Everaldo, que agora já abriu a célula deles por causa deles, abriu a célula deles e falou, escreve o nome desse cartaz, põe um clique aí para mim. Isso, a Janes e o Mário aí, agora, já estão frequentando uma célula, isso no meio do ano passado, tá? Depois de 3 meses, já passou, eu estou falando que eles passaram pelo batismo, e nós já desafiamos eles a escrever nome na cartolina. E eles escreveram o nome do Kleber e da esposa. O Kleber é esse, o Kleber e a Fernanda. E esse daqui, o Eduardo. Eduardo, aqui eu não lembro o nome da esposa dele. Pegou e escreveram o nome deles na cartolina lá. Agora, quem está fazendo isso? A Giane. A Janes e o Mário estão fazendo isso, escrevendo lá. Viu o que fizeram com a tua vida? Vi. Vocês querem fazer também? Quero. Eu estou falando 3 meses depois deles pisarem numa célula. Não estou falando 2 anos depois. 3 meses depois deles estarem numa célula. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos. Escreve o nome aí. Eles escreveram. Põe um clique para mim aí. Escreveram o nome na cartolina também. Põe mais um clique para mim. Desafiaram eles para um desses eventos loucos que eles fazem aí. Nós deixamos a célula fazer. O conselho, quando eu estou com pastores, eu falo, pastor, sabe a melhor coisa que você tem para fazer? Sai de perto que você só atrapalha. A melhor coisa que o pastor tem que fazer é sair de perto que ele só atrapalha. Sai de perto, fecha o olho, finge que não vê. É heresia. Fecha o olho para heresia de vez em quando. Deixa esse povo meio doido fazer as coisas. Porque é assim, porque nós colocamos muita regra. O menino, para mim, falou, eu vou fazer um evento de colheita. Eu falei, que evento de colheita? O Lucas, 13 anos de idade, fazer um evento de colheita na minha cela. Eu falei, que evento de colheita você vai fazer na tua cela? Eu preciso de brinquedo. Sobrou brinquedo do Festão da Roça? Eu falei, ô Lucas, você vai fazer o quê que você precisa de brinquedo?
Falei, vou fazer um campeonato de bets. É bets ou é taco aqui? Que vocês conhecem, aquele negócio aqui. É bets. Uns conhecem como bets ou como taco. Falou, vou fazer um evento de colheita na minha célula. Um campeonato de bets, de taco. Falei, como é que funciona isso? Coloca uma latinha de um lado, outro do outro, dou um pedaço de pau. Falei, que moleque xarope, rapaz, moleque tonto. Você acha, quem é que vai vir no evento de colheita aqui? Bets. Esse moleque tá tonto. Sobrou brinquedo? Sobrou brinquedo? Falei, não tem brinquedo, não. Falei, moleque tonto. Tem brinquedo. Eu chamei a secretária e falei, pelo amor de Deus, arruma um brinquedo para esse moleque, antes que eu dou uma muqueta na cabeça dele, arruma um brinquedo para esse moleque logo. Aí ela pegou, arrumou um brinquedo para o menino. E ele foi, pegou os brinquedos e fez um campeonato de bets lá. Aí, quando eu fiquei sabendo que ele já tinha terminado o campeonato de bets, eu falei, e aí? Levanta o seu tontão. Que resultado deu lá no seu campeonato de bets? Falei para ele. Que resultado deu no seu campeonato de bets lá, Lucas? Falou, eu abri 15 casas de paz no meu campeonato de bets. Foi, como é que é? 15 casas de paz, mas só consigo dar conta de 7. Chamei o pessoal das outras células para me ajudar, que eu não dou conta. Ele fez mais ou menos assim, deixa eu te ensinar, o pastor tonto, como é que você faz um evento de colheita. Só para você entender, você não é espertão, você coloca uma latinha aqui, aí você coloca outra latinha lá, dá um pedaço de pau para cada um e uma bolinha, que é assim que faz o evento de colheita e enche a célula. É assim que faz, você entendeu? Se nós deixarmos, o povo faz. Sem deixar, o povo trabalha, o povo age. Aí, deixa eu parar, que não tem muito pastor aqui, senão eles vão achar que eu estou falando para eles. Vamos continuar aqui. Fica quieto, você vai arrumar problema para você. E aí, o que nós fazemos? Depois, com aquele casal, convidamos eles para o encontro com Deus. 4 semanas. Aí não, nesse caso deles foi casa de paz. Entramos nas casas deles, o Mário e a Janes entrou na casa deles, ministrou na casa deles, foram lá, ministraram durante 7 semanas. E agora? Terminou as 7 semanas. Tem um encontro com Deus. Vamos para o encontro? Quer ver? Põe a foto aí para mim. Que foto linda. Eles saindo para o encontro com Deus. Filha, o casal, a filha, o casal. Casal lindo, tudo separado. Acho que tinha a unção do inferno de separação sobre a vida deles ali. Tudo separado. Foi desse jeito que eles chegaram. Foram para o encontro com Deus. Saíram do encontro com Deus, tiveram impacto. Foram impactados no encontro com Deus. Eles tiveram um desafio. Qual que é? Fazer a escola de crescimento. Fazer a apostila para batismo. Você quer fazer a apostila para batismo? Coloca para mim aí. Isso. Vamos fazer a apostila para batismo. Lidere 1. Vamos fazer o Lidere 1. Olha eles aí depois. O casal inteiro descendo as águas. Que lindo. A família inteira descendo as águas. Toda a família descendo as águas. Eu estou falando aqui, eu estou dando um exemplo de uma célula que resolveu escrever um papelzinho na parede. Só isso. Quanta gente. Vamos contar. O Mário e a Jane, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Uma célula só. Em 6 meses, 7 pessoas eles levaram para o batismo. Eu estou contando só desse casal, fora os outros da célula que escreveram de 3 a 4 nomes lá. O evangelho não tem dificuldade. É só a gente colocar em prática isso. E eu quero muito terminar. Posso orar, Felipe? Eu quero muito orar pela vida de vocês. Eu quero demais. Eu quero orar para que o Senhor, Ele faça, através da vida de vocês aqui em Americana, muito mais do que Ele está fazendo nas nossas vidas lá em Hortolândia. Muito mais, muito mais. Eu quero que o crescimento de vocês aqui seja muito maior do que o nosso crescimento lá, muito maior. Eu quero que vocês superem muito, e muito, 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 muito. Eu quero ver essa cidade sendo rendida aos pés do Senhor Jesus, e vocês sendo usados para isso. A vida de vocês sendo usada para isso. Vocês estão vivenciando um tempo agora, que talvez vocês não consigam entender esse tempo. Vocês não estão conseguindo entender o tempo que vocês estão vivendo. Qual é o teu bairro, querido, que você mora? Sua, daqui a alguns anos, o filho chegar, a esposa, os netos chegar. Como é que era o Bela Vista um tempo atrás, pai? Filho, você não sabe. Tinha uma biqueira aqui, tinha não sei o que aqui. Mas como é que mudou? Nós implantamos uma célula aqui. Eu fiz essa célula aqui, filho. E de repente, convidei o vizinho, veio outro. E nós abrimos uma célula na rua de trás. E começamos a guerrear para esse bairro, a orar por esse bairro, para pedir a mudança dele. E abrimos mais uma célula, e abrimos outra. Sabe, isso daqui há 10 anos atrás não era desse jeito, não. Está assim porque eu abri uma célula aqui. Está desse jeito porque eu entrei aqui.
abrir minha casa para essa célula, para mudar a história desse bairro, para entrar aqui e transformar a vida dessas pessoas. É disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que você é agente de transformação, agente de reconciliação, no bairro onde Deus te plantou, na sua sala de aula, no teu emprego. As pessoas vão virar alguns anos atrás, vão olhar para você e vão falar: como eram essas coisas, como era isso? De que jeito que era aqui? Aí você vai contar para elas histórias. Era desse jeito, mas através da minha vida, através do fulano. Sabe o fulano que é pastor lá hoje? Está lá, pegando aquela extensão em tal lado da cidade lá. Começou aqui na minha célula, sentou aqui na minha célula. Hoje está lá liderando a extensão da nossa igreja lá. Aquela supervisão, tudo é dele lá. Ele tomando conta daquela supervisão lá. Tem 60, 70 células que ele supervisiona. Sabe de onde começou? Começou nessa cadeira aqui, ó. Eu convidei ele para vir na célula. Ele veio na célula. Nós cuidamos bem dele. Nós formamos discípulo dele. E hoje ele está lá, fazendo a obra, ganhando a Americana para Jesus. Mas sentou nessa cadeira aqui. Você tem condição total de contar isso para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos daqui a alguns anos. Você tem condição total dos teus filhos. Você jovem que está começando uma família agora, daqui a alguns anos você fala para ele: não era desse jeito não. Mas através da nossa célula, nós mudamos a história dessa cidade. Nós mudamos a história do nosso bairro. Através das nossas células, nós conseguimos fazer a diferença. Nós conseguimos mudar. Sabe, queridos, antigamente eu chegava nos lugares. Onde eu chegava? Os outros olhavam no crachá: Pastor Marco de Hortolândia. Aí eles olhavam para o crachá e falavam: ah, Hortolândia, conheço. É a cidade das flores. Já levei minha esposa para ver flor lá. Eu falei: para. Está falando Olambra. Não tem nada a ver com Hortolândia. É Olambra. Eu moro em Hortolândia. Eles viravam para mim e falavam: ah, já sei. É a terra dos presídios, né? Tem um monte de presídio lá. Eu falei: meu Deus, porque eu deixei? A flor estava melhor do que presídio. Hoje não. Hoje na onde eu vou? Olha, fala assim: ah, você é de Hortolândia? A cidade das casas de paz? Você é de Hortolândia, a cidade das casas de paz? Nós já abrimos naquela cidade em 6 anos. Nós já abrimos 4.000 casas de paz. Nós já abrimos 4.000 casas de paz. Nós entramos em Hortolândia. Levamos o evangelho para 4.000 casas de paz. Nós levamos lá. Aquela cidade está sendo mudada porque uma pessoa resolveu abrir a casa dele, transformar numa célula, e está mudando a história de bairros. Bairros estão sendo transformados. E Deus quer fazer isso com a tua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar você para mudar a história dessa cidade. Oh, Espírito Santo. É isso que eu creio nessa tarde. Nessa tarde eu creio que o Senhor está tocando nessas vidas. Oh, amado Espírito, Tu és aquele que sonha com isso. É o Senhor que sonha com tudo isso. Isso não é sonho que nasceu no coração do Felipe, da liderança desta igreja. É sonho que nasceu no teu coração. O sonho de ver essa cidade se rendendo aos teus pés, de bairros sendo transformados através de uma pessoa que abriu uma célula, está ali trabalhando no teu reino, implantando uma embaixada para o teu reino. E assim nós cremos, Espírito Santo, que Tu és o Deus que está começando um avivamento sobrenatural nesta igreja. O Senhor preparou esse final de semana para esse avivamento. O Senhor preparou para incendiar, para fazer um incêndio tremendo, um incêndio sobrenatural nessa cidade. Aqui estão, Senhor, o carvão que o Senhor preparou, os gravetos que o Senhor preparou para começar esse incêndio. Incendeia o coração deles, incendeia o coração de cada um. Oh, Espírito de Deus, que o Senhor possa, porque é da Tua vontade, fazer algo maravilhoso nessa cidade, através desta igreja que o Senhor plantou. O coração desse pastor, Tu sabe, o coração apaixonado por almas do jeito que é. O coração desta igreja, Tu sabe, Tu conhece. Por isso, em nome de Jesus, vem com a Tua graça e com a Tua unção, Senhor. Faz muito além do que o Senhor está fazendo em Hortolândia. Faz nessa igreja muito além, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos Teus filhos. E em nome de Jesus, eu profetizo, Seu Deus, uma multiplicação sobrenatural, um crescimento sobrenatural,
um crescimento estruturado em Ti, um crescimento estruturado na palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e em nome de Jesus eu te agradeço pela Tua graça, que tem sido constante sobre nós. Amém, amém e amém.